Olá, eu sou Cornélio e hoje nós vamos entender o que é legado. O que sobra de uma pessoa quando ela vai embora? Existe algo que continua vivendo mesmo depois do fim da sua vida? Hoje vamos entender o que é o legado, que significa aquilo que foi deixado como herança ou aquilo que foi deixado por meio de um testamento. Originalmente, o legado representava o bem, uma responsabilidade, uma vontade, deixado por alguém para outra pessoa. Com o tempo, o significado se tornou mais amplo. Hoje, legado não é apenas aquilo que alguém deixa materialmente. É tudo aquilo que continua sendo transmitido para o futuro. Um princípio pode ser um patrimônio, uma cultura, uma empresa ou uma vida que foi transformada. Legado é aquilo que se transmite, onde impacta pessoas e continua existindo depois que você deixa seu corpo. O corpo vai, mas aquilo que foi para o coração das pessoas permanece. Por isso, legado é a continuação da sua existência. É aquilo que você deixa no mundo, mas também é aquilo que o mundo deixa dentro de você. Porque legado não é apenas aquilo que transmitimos, também é aquilo que absorvemos como ensinamento, princípios e exemplos. Nós nascemos aprendendo e morreremos sem saber de nada. Por isso, aproveitar os bons exemplos que recebemos é uma das melhores escolhas que podemos fazer. Muitas pessoas acreditam que apenas grandes líderes, empresários ou figuras históricas deixam legado. Isso não é verdade. Todos deixam alguma coisa. Quando você olha para trás e observa o presente, precisa se perguntar: o que eu estou deixando? Qual mudança estou gerando nas pessoas? Quando alguém passa pela sua vida, essa pessoa sai pior ou melhor? Isso é impacto. Se ela sai melhor, existe uma transformação. Mas se ela sai exatamente da mesma forma, nada mudou. O que aconteceu? A Forbes pode medir patrimônio, empresas, influência e riqueza, mas não pode medir quantas pessoas se tornaram melhores por ter convivido com você. Isso é o que faz verdadeiramente alguém ser grande. Não apenas aquilo que conquistou, mas aquilo que despertou nas pessoas. Um pai pode deixar duas coisas para um filho: herança e legado. A diferença é que herança você deixa para alguém e legado você deixa em alguém. A herança pode ser dinheiro, uma casa, uma empresa, uma propriedade, qualquer bem material transmitido para outra pessoa. Mas as pessoas podem brigar pela herança, podem desperdiçar tudo aquilo que receberam, mas ninguém, eu digo, ninguém pode tocar no seu legado. Tudo isso que foi formado dentro de você. A herança é aquilo que você constrói com suas habilidades. O legado é aquilo que você constrói com o seu coração. A herança transfere aquilo que você possui. O legado transfere aquilo que você é. O legado não é aquilo que você constrói. É aquilo que outra pessoa recebe e consegue continuar. Uma ideia que não é transmitida, um conhecimento que não é ensinado, desaparece. Um patrimônio sem preparo será destruído. Por isso, construir não basta. É preciso transmitir. E transmitir não significa apenas entregar. Significa preparar alguém para receber, continuar e melhorar. Herança é aquilo que você entrega. Legado é aquilo que alguém recebe. Você constrói algo e prepara alguém para receber. Toda entrega, ela tem um peso. E a pergunta é: você possui maturidade para suportar o peso daquilo que está ganhando? Existe um processo entre a água e o gelo, entre capacidade e responsabilidade, entre receber algo e estar preparado para entregar. A antecipação, ela pode não destruir uma pessoa, mas pode roubar dela o governo daquilo que recebeu. Ela possui a oportunidade, mas não possui domínio sobre si e nem para conduzi-la. Tudo que demora não está atrasado. Quando algo for verdadeiramente confiado a você, significa uma única coisa: que você deve reparti-lo com direção. Primeiro sua responsabilidade, depois nós multiplicaremos.
lembrando que multiplicar não é apenas dividir em partes menores. Você recebe o conhecimento, pratica e aprofunda, transforma em capacidade, depois ensina. Você recebe uma oportunidade, desenvolve e consolida, e depois abre caminho para outras pessoas. O legado, ele não acontece apenas quando você repassa aquilo que recebeu. Acontece quando você recebe e melhora. A atenção mostra a direção da sua vida. Aquilo para qual você entrega sua atenção começa a liberar tempo e espaço. Por isso, uma pessoa pode estar recebendo coisas eternas e vivendo como se fossem momentâneas. Ela pode receber um conselho que pode mudar a sua vida e tratar como se fosse uma frase qualquer. Pode conviver com alguém sábio e não perceber o valor daquela presença. Pode receber princípios que atravessam gerações e abandoná-los por uma satisfação passageira. Nem tudo que parece valioso é urgente. A atenção, ela permite o que deve ser, porque não basta receber um legado, e sim perceber aquilo que possui valor. Aquilo que mais transforma o futuro é invisível. Uma frase pode modificar uma decisão. Uma decisão pode modificar uma vida. E uma vida transforma uma família inteira. O legado, ele não precisa ser conhecido pelo mundo. Precisa apenas continuar produzindo efeitos. Guarde isso. Memória e ser lembrado não é deixar um legado. Memórias é aquilo que as pessoas recordam sobre você. Legado é aquilo que continua acontecendo por causa de você. A memória, ela preserva o nome. O legado, ele preserva o efeito. O nome um dia desaparece, mas aquilo que foi iniciado permanece. Talvez as pessoas não saibam quem plantou a árvore, mas ainda podem descansar debaixo de sua sombra. Uma pessoa pode construir uma grande empresa e perder sua família. Pode conquistar reconhecimento e afastar todos que estavam do seu lado. É observar quem ainda deseja permanecer ao seu lado. Não por obrigação, não por dependência, mas porque existe amor, respeito e presença. Cada hábito, cada palavra, cada escolha. Cada pessoa que você ajuda, cada conhecimento que você transmite, cada exemplo que você oferece. Tudo isso que permanecerá depois de você. Escreva enquanto vive. Vive enquanto escolhe. Porque você não escolhe apenas aquilo que vai deixar. Também escolhe aquilo que recebe. Todos nós recebemos exemplos. Recebemos valores, comportamentos, medos. Pode reconhecer um exemplo e absorver ou interrompê-lo. Pode transmitir ignorância ou transmitir conhecimento. Pode transmitir medo ou coragem. Quando usamos nossa experiência para formar pessoas, resolver problemas e preparar o futuro, existe continuidade. Você pode consumir tudo o que conquistou e pode transformar parte disso em pontes. No vídeo anterior, entendemos o que é o dinheiro. O dinheiro permite realizar trocas, permite transportar valor, permite adquirir recursos e permite criar oportunidades. Mas sozinho, ele não significa nada. Dinheiro é ferramenta e legado é direção. O dinheiro, ele amplia aquilo que você decidiu construir. Sem a obra, o dinheiro, ele pode ampliar apenas o vazio. Mas quando existe uma direção, o dinheiro amplia o impacto. Pode financiar conhecimento, ampliar empresas e proteger famílias. Onde constrói instituições, resolve problemas e forma pessoas. O dinheiro é aquilo que você acumula. O legado é aquilo que você coloca em movimento. Algumas pessoas deixam conhecimento, outras deixam traumas, algumas deixam oportunidades, outras deixam problemas, algumas deixam caminhos, outras criam obstáculos que serão enfrentados por futuras gerações. Quando você olha para as pessoas ao seu redor, precisa perguntar: eles estão se tornando melhores ou piores por estarem convivendo comigo? Essa resposta revela uma pequena parte do que você está construindo. Cada geração interpreta os princípios e os ensinamentos através dos problemas do seu próprio tempo. Pode ser transformado, pode ser melhorado ou pode ser abandonado.
Por isso, o legado ele não pertence somente a quem o deixa, também pertence a quem recebe. Você controla as suas ações, mas não controla os caminhos, onde o caminho passa a ser o futuro que se transforma em legado. Esse momento presente é algo suficiente que se vale a pena melhorar. Os princípios que você transmite e as pessoas que você ajuda. A melhor parte do vídeo: quantas pessoas conhecem seu nome? Quantas vidas continuam diferentes por causa da sua existência? A Forbes, ela não pode medir isso. Essa é uma forma da grandeza do ser. A conexão entre a consciência permite perceber. A identidade, ela define quem você é. O tempo, ele limita a sua existência. A ilusão, ela distorce a percepção. As habilidades transformam potencial em capacidade. O poder, ele amplia sua influência. O dinheiro, ele amplia os recursos. Mas o legado, ele responde uma pergunta maior. O que continuará quando você não estiver mais aqui? Conclusão: o corpo morre. Talvez o tamanho da sua vida não seja medido apenas pelos anos que viveu, mas pelo tempo que nós transmitimos. Aquilo que você absorve, aquilo que você escolhe preservar. É aquilo que alguém recebe, compreende, transforma e consegue continuar. Agora eu pergunto a você: qual frase define a forma como você vive? E se hoje fosse o último dia da sua vida, o que continuaria existindo por causa de você? Eu sou Cornélio. Hoje nós entendemos o que é o legado. Para maiores informações, acesse o link que está disponível na descrição do vídeo. Lá vocês têm acesso à biblioteca gratuita do Instituto Cornélio. Obrigado a todos. Esse é o Instituto. Eu sou Cornélio. Até o próximo vídeo.